Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Bellino. E eu sou a Bruna Luiza. Estamos aqui mais uma semana e hoje com uma mesa linda, totalmente diferente, com um motivo muito especial. É a nossa mesa natalina para a noite de hoje, que é a noite de Natal. E nós estamos aqui muito felizes porque hoje nós vamos aprofundar sobre um tema muito maravilhoso e o nosso objetivo é que os nossos bate-papos, que as nossas conversas realmente sejam fundamentadas na palavra de Deus, para que possa edificar muitas e muitas vidas. E o nosso desejo toda semana, a gente falou isso o ano inteiro com vocês, é que a gente sente a mesa e se conecte com quem está do outro lado. E eu sei que no Natal a gente reúne a família inteira. E fica aquele momento de falsidade, de fingimento, porque a gente briga com as pessoas o ano inteiro, aí a gente veste uma máscara nesse dia, elas estão rindo aqui, mas eu tenho certeza que você está rindo na sua casa também, porque isso acontece em todo lugar. E a gente quer que nesse Natal a gente tenha uma postura diferente. Que essa mesa seja uma mesa sem fingimento, sem falsidade. Como que a gente pode fazer isso? Só através de Jesus Cristo. Então, que a gente peça para Jesus sentar à mesa com a gente. E se tem que ser um momento da gente pedir perdão, que a gente peça perdão. Se tem que haver restauração, que haja. Se tiver que haver cura. Mas que a gente use esse momento da mesa, do Natal, para que Jesus seja real. Que não seja só trocar presente, encher a barriga de comida. E aí a gente vai brigar com as pessoas o ano inteiro, que vem inteiro. E sentar de novo e fingir mais um ano. E se esse ano não deu, faça o compromisso de a partir de hoje, a partir desta noite de Natal, que até o ano que vem, todos os relacionamentos familiares que estão quebrados sejam restaurados. Porque o Senhor Jesus derramou o precioso sangue dele por mim e por você, para que nós pudéssemos andar em união. Amém. Por mais que nós tenhamos diferenças, é para nós andarmos juntos. Então, esse é o propósito da nossa mesa hoje. É para a gente pensar que a mesa que a gente conversou o ano inteiro é um lugar de união. É um lugar onde Jesus Cristo vai ser falado, vai ser tratado. E você, antes de continuar assistindo, a gente sempre fala isso, pega esse link, manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser sensacional. Então você já pega esse link e já manda para um monte de gente. A nossa oração é para que vidas sejam realmente transformadas e tocadas pelo poder do Espírito Santo. E para quem não sabe ainda, talvez para quem assista hoje pela primeira vez, nós temos um perfil lá no Instagram, vai aparecer aqui embaixo para vocês, muljerdeverdade.ipp. muljerdeverdade.ipp. Segue lá o nosso perfil no Instagram. Lá você também pode acompanhar outros conteúdos de episódios anteriores. Você pode tirar dúvidas, você pode trazer sugestões, até mesmo de convidados especiais, pastores, enfim, mulheres que sejam realmente inspiradoras, que amam a palavra de Deus sobre todas as coisas, que nós estaremos por lá respondendo aí essas perguntas, essas sugestões. Será um prazer. E hoje, se você quiser, tira uma foto, posta e coloca a Mulher de Verdade ali, marca a gente para que a gente possa repostar. Por que não? Então, pega a sua xícara, pega o seu café, o seu suco, o seu refri. Chama alguém da família, se você mora com parentes, se você mora com amigos, chama alguém aí para assistir junto com você, tá bom? Tira uma foto e posta lá, que vai ser muito bom saber quem são as mulheres que nos assistem. E hoje, quando a gente faz episódios especiais, a gente tá com o time inteiro das hosts aqui. Então a gente tá com a Esther, tá com a Leandra aqui também. Oi, pessoal. Para conversarmos a respeito de um tema muito importante. O ano inteiro, a gente perguntou para todo mundo que sentava do outro lado da mesa, quem é Jesus para você? E se você assistiu o podcast do pastor Mauro Meister, você viu que ele desafiou a gente a pensar nessa pergunta de uma maneira diferente. Se você não assistiu, termina de assistir esse episódio e volta lá, porque tá imperdível. Fica a dica. Tá imperdível. E o Mauro Meister disse o seguinte, quando ele foi responder, ele falou assim, Jesus é alguém para mim, mas ele não pode ser um Jesus que eu criei, que eu fabriquei. Ele tem que ser o Jesus que a Bíblia revela. E hoje, como a noite de Natal, e a gente sabe que o povo de Israel aguardava o Messias.
E eles conheciam o Messias por muitos nomes. Então, o filho da descendência de Davi, o leão da tribo de Judá, o ramo de Jessé, muitos nomes. E nós vamos ver alguns desses nomes de Jesus. Então, eu queria que você abrisse aí comigo, na sua casa, Gênesis capítulo 3, do versículo 14 e 15, nós vamos ler juntos esse texto, porque não sei se você sabia, mas o nome de Jesus, ele aparece logo no primeiro livro da Bíblia. Só que não vai aparecer expresso Jesus. Então, por isso que às vezes a gente lê Gênesis 3 e a gente não vai perceber que Jesus estava sendo anunciado ali. E qual é o contexto desse capítulo para vocês entenderem? Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram a Deus, e aí o Senhor vai começar a dizer quais são as consequências do pecado na vida do homem, na vida da mulher, na vida da serpente. E lá no versículo 13, no versículo 14 e 15, o Senhor vai estar falando diretamente com a serpente. Então vai dizer assim: então o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que você fez isso, o quê? Que você enganou Eva. Maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esse descendente que Moisés está narrando aqui, desse diálogo de Deus com a serpente, é Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ser o descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Ele vai destruir o poder do pecado sobre as nossas vidas. Então, primeira vez que a gente vê o Senhor apresentando Jesus, ele vai dizer que ele é o descendente da mulher. E é muito interessante, né? Porque Eva pecou e Jesus vai nascer de uma mulher virgem, sem nenhum relacionamento com nenhum outro homem. Então, realmente, e vai vir dessa descendência aí, de José, que se a gente vai voltando, é a descendência lá de Adão, de Eva, que vai vir a descendência de Jesus. Então é muito legal ver isso se cumprindo. Então o primeiro nome que a Bíblia vai trazer a respeito de Jesus é que ele é o descendente da mulher. E é muito lindo, né? O pastor Mauro Meister tem uma série de pregações que vale a pena vocês assistirem, de Gênesis e Êxodo, e ele vai sempre apresentando o descendente da mulher e o descendente da serpente. E durante a história inteira, a gente vai ver que o descendente da serpente sempre se levanta para destruir o descendente da mulher. O tempo inteiro isso vai acontecendo. Então eu não vou dar muitos spoilers de quando, como, vou deixar você ir lá assistir, ficar curioso. Vale a pena maratonar, são alguns 40 aí sermões, mas vale a pena para enriquecer, né, a sua fé e a sua vida cristã. E aí agora, Esther, qual que é o segundo nome de Jesus que a gente pode ver na Bíblia? Para a gente ver esse segundo nome, vamos ler o texto de Zacarias 9:9. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Diz assim: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Então, nesse versículo, a gente vê que Jesus é justo, poderoso e humilde. Nós não sabemos exatamente como foi naquela época, como foi a viagem de José e de Maria, mas nós sabemos que Jesus nasceu numa manjedoura no meio dos animais. Não precisa de muito pra gente saber que não era um lugar agradável. Provavelmente o cheiro não era bom, barulho dos animais ali não era uma coisa que era agradável, né, para José, para Maria, mas Jesus se sujeitou a tudo isso por mim e por você, né? E nesse Natal, quando a gente pensa no Jesus humilde, no Jesus que veio, o que a gente faz, o que a gente dá em troca, né, a esse Jesus que é humilde? Inclusive tem até uma história da música, do menino do tambor. Eu acho muito legal. Eu tava conversando com uma das minhas amigas, ela já veio aqui. Spoilers, vai ter episódio dela no ano que vem. E a gente estava conversando sobre essa história do menino e do tambor. E muitas pessoas não conhecem. Para mim é uma das minhas músicas de Natal favoritas. Porque é um menininho e ele tem um encontro com Jesus. E quando ele conhece Jesus, ele pensa: o que eu vou oferecer para esse rei? Não tenho nada para oferecer. Eu só tenho um tambor. E ele faz uma canção. E ele começa a falar: eu sou um menino, param pam pam pam, e eu tô com meu tambor, param pam pam pam, e eu venho te oferecer essa canção, param pam pam pam. E é isso que ele oferece. E muitas vezes a gente acha que a gente tem que oferecer grandes coisas. Então eu tenho que pegar, todo o meu dinheiro tá aqui, Jesus. Não é? O jovem rico fala: o que você quer? Vende todos os seus bens e me segue. Só que Jesus não queria o dinheiro dele. Tanto que ele fala: vende. E ele fala: vende e não dá o dinheiro para mim. Jesus não pede dinheiro para ele. Fala: vende.
e me segue, porque Jesus quer a nossa vida. Ele quer aquilo que a gente tem de mais precioso, né? São os nossos dons, o nosso talento, o nosso tempo, a nossa devoção diária. E eu gosto muito dessa música porque ela é uma música extremamente simples. Ela é cantada no mundo inteiro. E ele vai falando, eu tô aqui, é a única coisa que eu tenho para te oferecer. Eu e o meu tambor. Mais nada. E o que Jesus quer? Quando eu era pequena, eu lembro que eu fiz um solo uma vez, uma cantata de Natal, eu gosto muito. E o mundo perde por essa cantata de Natal não ser mais cantada pelas crianças. Que eram os magos, cozinheiras, tinham vários personagens. E eles estavam seguindo a estrela do céu para saber onde ia nascer Jesus. Então eles montaram uma caravana e eles foram atrás dessa estrela. E a gente ficava cantando que a estrela do céu nós vamos seguir, não importa o quão longe é, porque as pessoas queriam saber quem é Jesus. E quando chegava lá, na verdade, agora que eu lembrei, não foi essa que eu cantei uma outra, que era Quando a Gente Olhar Jesus. Mas a minha música preferida é essa, que o menininho chega, quando ele vê Jesus na manjedoura, o bebê, ele diz, o que eu tenho para te dar não pode ser comprado, eu não posso embrulhar em caixas, nem fitas de ouro, não é perfeito e também não é novo. A única coisa que eu tenho para te dar, Jesus, sou eu. É a minha vida. E eu achava tão bonitinho e ele cantava com aquela vozinha de criança. Não tinha uma pessoa na igreja que não ficasse emocionada. Porque a única coisa que Jesus quer é a nossa vida, né? E ele quer que a gente viva uma vida humilde diante dele. E humilde não quer dizer sem dinheiro, não é nada disso. Mas é uma vida com o coração rendido a ele, né? Então eu gosto muito dessa história de Natal. Por isso, porque Jesus quer o meu coração, o seu coração. Então eu acho muito especial, acho muito... Ah, eu concordo. Eu acho essa música linda. Inclusive, pesquisem depois. E você, Bru? Bom, então agora nós vamos lá para Isaías 9:6. Isaías 9:6. Vamos ler juntos também. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, aqui nesse texto, nós temos 4 atributos de Jesus e muitas vezes a gente ensina as crianças de maneira incorreta, porque a gente fala, olha, Jesus é maravilhoso e conselheiro, né? E aqui, Isaías nos ensina que o futuro rei, ele tinha o conhecimento suficiente, ele era sábio, né? Ele que aconselhava os conselheiros. Então, por isso que aqui, quando, né, que a gente pode recorrer a esse Jesus maravilhoso conselheiro? Quando você estiver passando por alguma dificuldade, com alguma dúvida de como seguir, ou até mesmo dúvidas de como resolver algum problema. Então, corra para os braços do nosso maravilhoso conselheiro. E então, o segundo atributo é que ele é um Deus forte, né? Então, quando a gente estiver nos nossos momentos nos sentindo fracos, precisando realmente ser fortalecidos, é neste momento que a gente vai então entregar as nossas vidas ao nosso Deus forte, né? Ele criou todas as coisas, ele é mais forte do que qualquer coisa que ele criou, né? E então nós temos o nosso segundo atributo de Jesus. E eu gosto muito de pensar nessa questão de Deus forte, porque a gente se acha muito forte, né? Principalmente as mulheres. A gente acha que a gente dá conta de tudo, que a gente faz tudo. E aí a gente fica exausta, cansado, porque a gente trabalha fora, trabalha em casa e cuida de não sei o quê, e faz 10 milhões de coisas na igreja. E aí quando a gente tá cansada, a gente tem dificuldade de reconhecer que a gente é fraca. E a gente vai se arrastando, vai se arrastando, vai se arrastando, se arrastando. E eu acho que esse momento de Natal que todo mundo para pensar, eu acho que é um momento propício pra gente se colocar diante de Deus e dizer, Deus, olha, talvez esse ano eu tenha sido muito forte. Por isso que meu ano, eu cheguei aqui arrastando, no limite, não aguento mais. Então talvez eu tenha que reconhecer que é quando eu sou fraca que eu sou forte, porque é o teu poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza, né? Então, de repente, de lembrar quando as demandas estão altas, quando a rotina está muito corrida, eu preciso desse Deus forte para ir comigo. Quando eu não sei o que fazer, que direção tomar, eu preciso desse Deus forte para cuidar da minha vida, né? Porque senão a rotina, não sei se com vocês, mas a gente vai assumindo as coisas. Não, a gente faz. Quando vê, você já tá sobrecarregada com um monte de coisa para fazer.
e cansada e exausta e não quer mais fazer nada, né? Tem Então, até aquela sensação de incompetência, né? De que não consegue. Não consegui fazer tudo o que eu tinha planejado, né? Essa é a maior dificuldade, acho que pra nós, né? Reconhecer, Senhor, até aqui eu não aguento, Senhor. Eu já carreguei demais, tô muito cansada, Senhor. Me ajuda. Então, para que nós possamos recorrer a esse Deus forte, né? E então, o terceiro atributo aqui do texto é o Pai da eternidade. E o que isso significa? Que ele sempre existiu e sempre existirá, né? Que ele não tem início e nem fim. Então, quando a gente também for pega ali, né, naquele momento de limitação, puxa, eu não consigo, ou eu não posso fazer, é nesse momento que a gente corre para os braços do nosso Pai da eternidade, que criou todas as coisas. Então, tem momentos que ele espera realmente, né, a nossa dependência dele, que ele espera que a gente fale para ele, Senhor, eu realmente consegui até aqui, né? Para que realmente a gente possa mostrar a ele que eu não consigo. Então, muitas vezes o Senhor, ele espera isso, né? Na nossa oração, enfim, para que a gente realmente mostre essa dependência e saiba que a partir dali não foi mais eu. Porque é isso, a gente quer resolver tudo com as nossas próprias mãos e muitas vezes não consegue nem glorificar a Deus porque eu mesma fiz, né? eu tenho um episódio do Dizascope que o Douglas Gonçalves conversa com o Jonas Madureira que eu assisto de vez em sempre. E tem uma parte que o Jonas fala lá que eu gravei, assim, o que ele diz, de tanto que eu assisto, do tanto que isso me impacta. Porque ele fala assim, Deus nunca vai chamar ninguém para fazer algo que essa pessoa consegue fazer sem ele. Por isso que a gente não consegue fazer as coisas que Deus chama a gente para fazer. Porque se a gente conseguir pelas nossas forças, é isso que a Bru tá dizendo. Eu vou agradecer a Deus porque eu consigo fazer. Uhum. Então ele sempre vai chamar cada um de nós para fazer algo que é muito maior do que a gente consegue, do que a gente dá conta, porque a gente vai ter que depender dele para fazer essa tarefa. E para mim, né, não sei para vocês, mas entender que eu tenho limites é terrível. Pra mim, entender que eu sou uma pessoa limitada é muito ruim. Porque eu queria estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fazendo todas as coisas, tem um monte de demanda, eu queria atender todo mundo, eu queria fazer, mas eu não posso. Porque eu sou uma pessoa só, eu recebo X de salário, então não dá pra eu tomar todos os cafés do planeta Terra que eu gostaria de tomar, sair com todo mundo que eu gostaria de sair. Não dá. E por que não dá? Porque Deus coloca esses limites, porque eu tenho que olhar para ele e falar, Deus, tem muita gente ao meu redor que tem necessidade. Como é que a gente vai lidar com isso? Não como eu vou lidar com isso, mas o que o Senhor quer fazer para que essas pessoas sejam alcançadas? Sou eu? São outras pessoas? Qual é a tua estratégia? Então é difícil, né? Eu não sei para vocês, né? Mas para mim, entender que eu sou limitada é muito difícil. E é difícil, além de entender, é compreender, trazer aquilo pra você. Porque a gente fala, Jesus, eu entendo que eu tô limitada, eu tô cansada, Senhor, eu tô cheia de trabalho. O cara fala, Lia, faz uma coisa, meu Deus, eu tô cheia de coisa, Senhor, como é que eu falo não? Como é que eu falo não? E é esse trabalhar mesmo em nós, né, do Senhor. Senhor, eu preciso aprender a dizer não também. O não também faz parte. E a gente só quer dizer sim, né? A gente só quer dizer sim pra tudo. Mas é justamente isso mesmo, a gente compreender não só os nossos limites, que o Senhor coloca pra nós começarmos a entender que tudo é dele, tudo é pra ele, tudo é por ele. E então nós vamos para o último atributo aqui desse texto em Isaías, onde ele fala que Jesus é o nosso príncipe da paz, né? Então, apenas Jesus realmente pode colocar paz na nossa família, no nosso país, nos nossos relacionamentos. Então, quando você estiver aí no seu momento de medo ou até mesmo de ansiedade, é realmente entregar as suas questões para Jesus, o príncipe da paz, né? Então, neste momento de Natal, né, nessa data aí que realmente ela é tão especial, com esse sentido único, que muitas vezes distorcido, né? Uhum. Que realmente seja um momento de reflexão para que as nossas vidas possam ser mudadas ali diante daquele parente, ou se na sua família
né? Existem algumas situações que precisam de paz. É nesse momento que a gente pode ali, né? Tem um advento de Natal que a gente faz com as crianças. E aqui tem várias atividades, eu não sei se vocês já ouviram falar, depois se você quiser comentar dele, Carol. Mas são várias atividades realmente dizendo quem Jesus é através da palavra de Deus, né? O que a Bíblia nos fala sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus. E uma das atividades é para que você pense em nome de algumas pessoas que você conhece ou pessoas da sua família que precisam de paz. Por que não? Ou que precisam de força, que estão vivendo um momento de fragilidade, aquele momento que de repente perdeu o emprego, ou pessoas que estejam passando por alguma situação e que você pode enquadrá-lo ali dentro desses atributos de Jesus, para que você possa orar por eles. E por que não colocar o nome da pessoa no seu mural, num lugar visível? Toda vez que você passar ali sobre aqueles nomes, você vai orar para que haja paz, para que o príncipe da paz esteja com essa pessoa, para que ela receba força. Eu gosto muito, Bru, do conceito bíblico de paz, né? Porque não tem a ver com o que a gente está vivendo, não tem a ver com a circunstância. Mas é uma paz que a gente não consegue explicar. É algo que realmente vem de Deus. Eu gosto muito de ler sobre isso. E é uma coisa assim que eu não consigo... Não faz sentido na minha cabeça. Eu acho que a gente nunca vai conseguir achar um sentido nisso mesmo, né? Porque realmente é a paz inexplicável. É a paz que vem do príncipe da paz, que é Jesus. Que mesmo que a vida esteja uma bagunça, que... tudo esteja fora do nosso controle, está, né? Mas que as coisas realmente tenham saído do nosso controle, a gente não saiba o que fazer. Se a gente ora e pede paz ao príncipe da paz, ele nos dá a paz que excede todo entendimento. E isso é maravilhoso, é maravilhoso. É realmente caminhar em meio às dificuldades, sabendo que, mesmo que eu não esteja no controle, as coisas não fugiram do controle dele. Que às vezes parece que tá tudo tão bagunçado, deturpado, distorcido. A Bru tava falando de advento, eu não sei se vocês já fizeram. Eu faço, esse eu acho que é o 3º ou 4º ano que eu faço uma leitura preparatória para o Natal. Então eu começo no dia 1º e tem vários livros, né? Então ano passado eu fiz o do Ronaldo Lidório, que ele sempre faz e coloca lá nas redes sociais dele. Eu já fiz... um do John Piper, eu já fiz do Benditas. Então é muito legal, porque são 25 dias em que você vai ler textos de Natal. Você pode comprar um livro, tem muitos PDFs gratuitos na internet. E isso inundou o Brasil, e tem muitas pessoas fazendo isso pra gente fazer com as crianças, pra gente preparar o coração das crianças. Então isso que a Bru tá falando, eu e a Raquel, uma amiga, a gente fez, e em parceria com outras pessoas, aí tem algumas atividades, algumas coisas que a gente colocou para as crianças brincarem, se divertirem. Mas é para elas aprenderem. Então tem atividades muito simples que você pode fazer. Você vai sentar e vai ver um filme de Natal. Só que não é um filme de Natal qualquer. Meu filme preferido de Natal é Estrela de Belém. Não sei se vocês já viram. Que é lá o burrinho, né? Que vai atrás, narrando a história. É o meu preferido. Se você não assistiu, assista. É uma animação que não é cristã, mas eu acho que ela traduz muito esse espírito de Natal. As músicas são lindas, pentatônicas, tem muita coisa muito boa pra gente assistir com as crianças. E a gente, como pais, como tios, como pessoas que têm criança ao nosso redor, adolescentes, a gente precisa fazer desse momento de Natal, de Páscoa, momentos intencionais pra gente parar com eles e dizer, olha, agora a gente vai estudar sobre Jesus. A gente vai pensar, eu sei que às vezes no ano é muito corrido, e como o Lucas e a Mari trouxeram aqui, se a gente inventar muito o ano inteiro no culto doméstico, você não faz. Mas eu acho que tem alguns momentos em que a gente precisa se preparar. E eu acho que o Natal é um momento muito legal, porque a gente só fala pra todo mundo, vamos trocar presentes. Mas peraí, o Natal é aniversário de quem? Não é o aniversário de Jesus, porque não é a data que Jesus nasceu, a gente sabe disso. Mas é um momento em que a gente diz que a gente está celebrando o nascimento de Jesus. Então não é meu aniversário. Por que todo mundo aqui ganha presente se não é nosso aniversário? E a dona Marianne e o seu Davi Cox, que são os fundadores do Seminário Palavra da Vida, eles têm uma tradição que eu acho muito legal. E na minha família a gente fez muito. Aí depois, quando chegou a pandemia, a gente parou um pouco, porque ninguém usa mais dinheiro, né? Dinheiro vivo. Mas o que a gente fazia lá em casa? A gente tinha um presente para Jesus. Então a gente tem uma lata, que eu aprendi isso com a Marianne. É uma lata natalina. E toda nota de R$2 que a gente pegasse na mão ia para aquela lata. Gente,
todo o troco que eu tinha do dinheiro da minha vida era R$2. Era impressionante. Eu dava assim pro cara, às vezes você dava lá 100zão, ele me dava só R$2. Eu falava, e agora? É o presente para Jesus. A gente combinou toda a nota de R$2 que a gente pegasse, ia para lá. E chegava no final do ano, a gente procurava um missionário que estava passando por alguma necessidade, alguma família, alguma criança. E a gente pegava todo aquele dinheiro e juntava muito, não era pouco não. A gente juntava todo aquele dinheiro e dava esse presente de Jesus para aquela pessoa. Então, e aí todo ano a gente pegava aquela caixinha, aquela latinha de novo e fazia isso. Agora a gente quase ninguém usa mais dinheiro. Então, esse ano eu conversei com os meus pais e falei, olha, tem uma família de amigos que tá passando por uma situação muito difícil, o filho tá internado há 1 ano e eles vão ter que vir todos pra cá. Vamos fazer uma ceia de Natal e levar lá pra eles? Nós vamos fazer uma ceia de Natal, né? E entregar, dar pra eles. Por quê? Porque não é sobre mim, não é sobre eu ganhar o presente, o brinquedo que eu quero, a maquiagem que eu quero. Não é meu aniversário. E a gente tornou o Natal este momento. Ah, o amigo secreto, vou ganhar um presente top. Não é sobre você. Não é sobre você. Então, pra gente resgatar mesmo isso nas famílias, com as crianças. E é tão legal quando a gente vê isso, porque você vai criando uma cultura. E todo e-book que a gente fazia, a gente fala desse presente para Jesus. E a gente fala para você criar essa cultura com as crianças, desse presente para Jesus. Se a sua família vai juntar R$2, se a sua família vai, olha, a criança ganha uma mesada e vai tirar um... Não sei qual a sua família vai se organizar em relação a isso. Se vai chegar no final, não sei. E vocês vão fazer alguma coisa legal, mas é um momento muito importante que as pessoas estão sensibilizadas e a gente deveria aproveitar esse momento para dizer, olha, não é sobre ganhar ou receber presentes, mas é para você saber que existe alguém que veio ao mundo para trazer resposta para todas as coisas que a gente está vendo aqui. Essa data é sobre isso. E eu gosto muito desse texto de Isaías, que a Bruna leu, porque um pouquinho antes disso, ele fala, o mundo andava em trevas, e eis que veio uma grande luz. Natal é sobre isso. Por que a gente ilumina todas as ruas? Não é pra rua ficar mais bonita? É pra gente lembrar que existe a luz, a estrela, não é? A Bíblia fala, a estrela da manhã, que é Jesus Cristo. Então, eu acho muito legal fazer esses adventos com as crianças e a gente fazer, para a gente preparar o nosso coração para quando a gente chegar no dia do Natal, a gente está com o nosso coração no lugar muito certinho. Hoje não é um dia de eu receber o presente que eu sempre esperei o ano inteiro para ganhar. Hoje é o dia de eu celebrar a vinda do Messias. Tão aguardada, que pra gente isso não faz muito sentido, porque a gente não ficou aguardando o Messias 400, 500 anos, sei lá quantos anos, eu não lembro agora, o povo ficou esperando. Então pra gente assim, vamos trocar presentes. Então faça desse Natal também, faça um compromisso pro ano que vem, compre um advento. Se você não tem nenhuma criança na sua casa, compra. Se você não quer comprar, tem um monte de graça na internet. Se você olhar assim, se você seguir a hashtag no Instagram, Advento de Natal, você vai achar um monte de coisa. Você pode baixar. E não precisa fazer o que eles fizeram para esse ano. Pega dos anos anteriores, faça com a sua família, faça com as crianças. E é um momento legal de você fazer com as crianças. Porque aí todo mundo vai ter que sentar. E as atividades que a gente propõe ali são simples. Você não vai gastar nem 10 minutos para fazer. Você, olha, hoje a gente vai fazer um tracejado no nome de Jesus. Senta lá. É que esse a gente faz mais para os pitoquinhos, né? Para as crianças, se não faz para criança muito grande. Então, ela vai sentar lá, fazer o tracejado. Outro dia ela vai colar alguma coisa. Outro dia ela vai cortar alguma coisa. Você não vai levar 10 minutos para fazer isso. Você não tem 10 minutos para sentar com a tua família e pensar quem é Jesus. Então, eu acho é um momento muito propício e acho que são materiais muito importantes. E um hábito muito importante que a gente precisa adquirir de quando chegar nesse momento do Natal, vai chegando dezembro, você é intencional. E uma coisa que eu acho muito legal também, lá em casa, a gente dá caixinha para todo mundo que presta serviço pra gente o ano inteiro. A gente compra envelopes vermelhos e dentro desses envelopes a gente põe cada dia de Natal. E a gente sempre entrega isso na primeira semana de dezembro, para as pessoas conseguirem ler tudo aquilo o mês inteiro. Esse é um excelente presente que você pode dar para as pessoas que te servem. Porque o ano inteiro, quem não faz unha, não faz cabelo, não vai no posto de gasolina, a gente sempre vai no mesmo, você vai sempre no mesmo mercado. Por que você não faz caixinha para todas essas pessoas que se servem o ano inteiro e diz, muito obrigada, porque você me serviu esse ano. Você não precisa dar muito para a pessoa. Mas muito obrigada, porque você se dispôs com o seu trabalho, você sempre sorriu para mim, mesmo que a pessoa não tenha sorrido. Muito obrigada, porque você estava aqui e você me atendeu. E eu quero te dar o melhor presente, o presente que transformou minha vida. Tá aqui um advento de Natal para você.
E quantas pessoas não chegam ao conhecimento de Cristo porque elas ganham um livretinho de 25 meditações, de 31 meditações. Então não é sobre nós, mas é um momento em que a gente precisa se planejar, precisa se preparar. Não adianta eu acordar hoje e falar, eu vou dar presente para todo mundo. Então é um momento que a gente precisa. Acho que é uma época do ano que a gente precisa ser intencional para pregar mesmo o evangelho de uma maneira assim massiva, porque as pessoas estão abertas para receber isso. Mais do que em qualquer outra época do ano, elas estão dispostas a receber um presente. Nossa, muito interessante, Carol. Eu tava vindo de Uber hoje e ele começou a me instigar perguntando: pra onde você vai? O que você faz? Eu falei, Senhor, o Senhor tá cutucando ele para eu falar do Senhor. E ele me perguntando incessantemente, o que você tá fazendo? Por que você tá de vermelho? Sabe, toda hora eu perguntando, eu falei, Senhor, eu já entendia para falar do Senhor para ele. E ele me falando assim, eu falei, vou falar com ele sobre contentamento, sobre ser intencional, sobre tudo isso. E foi justamente o que a Carol falou, que nós temos que ser intencional até com as pessoas que a gente tá vendo a primeira vez. Nós temos que ser intencional. O Senhor dá pontos para nós, nós temos que estar abertos a falar do Senhor para isso. Principalmente na época de Natal, né? O pessoal tá vendo, né? As ruas todas iluminadas, tá vendo todo mundo no clima de Natal, todo mundo feliz. Aproveitar essa felicidade das pessoas, colocar um pouquinho ali do Senhor, plantar aquela semente naquele solo que naquele momento tá fértil. A gente tem que aproveitar enquanto tá fértil, né? Pra plantar. E é justamente isso, ser intencional. Ser intencional. Isso ecoa na minha mente o tempo todo. Até com o meu filho, você falando do advento, as crianças parecem buchinhas. Elas absorvem tudo. Até a Bruna falando que tá fazendo com a Manu, que já não é criança, né? Já é um adolescente. Eles entendem. A gente tem que começar ali. Ah, Senhor, mas eu vou deixar pra depois. É agora. O Senhor tá chamando agora. A gente não pode deixar pra depois. Pra pedir perdão, pra conversar com a pessoa. Principalmente com as crianças. Porque as crianças, elas são muito rápidas, elas são muito ágeis. Então, acho que é muito importante a gente trazer as crianças pra esse momento. Né? Não só na entrega de presentes, mas justamente nisso. Acho que ser intencional o tempo todo. Amém. E aí, Liz, se você quiser aproveitar e já falar qual é o próximo atributo de Jesus. Nós vamos ler Mateus 1, 20 e 21. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhes porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de todos os pecados. Interessante, né, que ele fala, salvará o seu povo de todos os pecados. É muito interessante, né, porque após a queda, nós andávamos muito perdidos, né? A gente andava sem esperança, muito confuso, sem saber para onde nós iríamos. Que a vida é muito dura conosco, né? Assim, então eu acho que nós precisamos de Jesus, que ele nasça sempre em nossos corações, que nós precisamos sempre clamar o nome dele, em toda circunstância, situação, que ele nasça todos os dias em nossos corações. Nós não sabemos como o Senhor nasceu no seu coração, mas que ele nasça ali todos os dias nos seus corações, que nós precisamos resgatar isso, né? Para que isso possa nos guiar, né? Que a gente possa trazer isso para a nossa mesa, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos maridos, para quem estiver ao nosso redor. Que Jesus possa não só nascer em nossos corações, para que ele possa nascer em corações de todos que nós passarmos e estivermos juntos, que era o que a gente está falando aqui, né? Ser intencional o tempo todo. Então, eu acho que é isso. Então, você nunca deixar de clamar o sangue de Jesus. Fala que ele salvará de todos os pecados. Não importa o pecado, não importa quando foi, se foi agora, se foi antes. Peça perdão. Aproveite esse momento, faça um momento, olha, eu quero conversar com você, eu quero aproveitar esse momento de Natal para ser um Natal intencional, um Natal de entrega, que foi o que a Carol falou, né? Que não seja um Natal fingido, seja um Natal total de entrega nossa, né? Que nós possamos ali estarmos todos à mesa, felizes e contentes por estarmos todos nós juntos e bem, né? Porque o Senhor nos deu mais um ano juntos. É isso que a gente esquece, né? A gente esquece que, olha só que nós passamos anteriormente, uma pandemia, tantas coisas vêm acontecendo, para que nós possamos ser intencional e agradecer. Senhor, muito obrigado por estar aqui com a minha família, por estar aqui com vocês, porque é um privilégio servir ao Senhor, é um privilégio ter o Senhor como ser o centro da nossa casa, né? Que ele seja a estrela, não só da nossa árvore, mas da nossa vida, da nossa casa, de tudo que nós possamos fazer. Então, Esther... Mas antes da Esther falar, você estava comentando e eu lembrei que teve uma canção que estourou esse ano nos Estados Unidos
E vários cantores brasileiros fizeram versões dela. Eu gosto de 2 versões, mas eu acho que a versão que mais se aproxima do que a gente crê como presbiterianos é a versão que o Baruch fez. E a canção, ela chama Clamo Jesus. Essa música é linda, linda. Se você não escutou, escute. E o refrão, ele vai dizer, um pouco antes, né? Ele vai falar: Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois eu sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. E aí no refrão ele vai dizer: teu nome é cura, és poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. E a ponte que eu acho muito bonita é que ele vai fazer um convite para mim e para você. Ele vai falar: declare pelas ruas o nome de Jesus sobre a escuridão. Ele vem trazer sua luz sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. E é emocionante porque a música vem num crescente, bem de worship. A música é bem preparada para isso, para envolver a gente e pra gente pensar nisso. Que eles vão trazer várias situações da nossa vida e no nosso dia a dia que a gente precisa clamar Jesus. Gente, o tanto de testemunho que eu escutei de pessoas ouvindo essa música, dizendo: eu ponho essa música e eu começo a clamar o nome de Jesus, eu começo a dizer o nome de Jesus. E teve um episódio muito interessante aqui na nossa igreja que aconteceu uns dias atrás. Uma das meninas da mocidade estava na rua, ela foi assaltada, levaram o celular dela. E ela começou a correr atrás do ladrão. E ele não parava, e ela não tem condições. Ela é uma família muito humilde. E quando ela chegou perto dele, ela falou assim: eu declaro em nome de Jesus, para, me devolve meu celular. O cara parou e devolveu o celular para ela. Meu Deus. O nome de Jesus, ele é muito poderoso. Ele é o único nome que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. E eu não tô querendo dizer que agora a gente tem que sair por aí em todo lugar e falar assim: eu declaro em nome de Jesus, para! Que as coisas vão acontecer. Não é isso. Mas é pra gente entender que ele é o nome sobre todo nome. E é interessante que esse texto de Mateus vai falar, né? Ele vai ser chamado como? Jesus. E é um nome pelo qual a gente tem que clamar todos os dias. Se a gente tem questões, se a gente tem dificuldades, clamo o nome de Jesus. E tem uma música muito antiga, que fala que há momentos na jornada que nós pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E aí o que ele vai dizer? E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E ele nos ajuda a carregar a cruz. Não tem outro nome? Não tem. Então, quando a gente estiver passando por qualquer questão na nossa vida e na nossa família, só tem um nome pelo qual a gente tem que gritar, clamar. Não adianta eu ligar: Leandro, eu tô com um problema, me ajuda. Ela pode orar por mim, a Bruna pode orar, a Esther pode orar, as pessoas podem se suportar, mas o único nome que pode transformar as nossas vidas é esse nome. Então eu gosto e eu faço esse desafio para você. Vai lá, digita no YouTube depois, clamo Jesus, e escuta. Mas põe assim, ó, liga o volumão alto e escuta. Que é muito boa. E tem uma outra, mas essa infelizmente é só em inglês, que ela foi lançada recentemente pelo Maverick. E elas vão falar: He's in the room. E ele vai falando de vários personagens bíblicos que tiveram esse encontro com Jesus, mas não é da sala, do ambiente só. Ele vai falar dos que estavam na cova dos leões, na fornalha. Ele vai falar assim: ele tá aqui comigo e eu vou clamar. Eu vou clamar por o único nome que pode me salvar. Então eu acho esse texto muito legal porque ele é o único que tem poder para salvar as nossas vidas. Amém. Amém. E o próximo texto que nós vamos ler está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Diz assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E nesse texto nós vemos que Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. E hoje, eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, né? Parte nós banalizamos o nome de Jesus e parte eu acho que a gente se esquece mesmo, né? Do quão poderoso ele é. E não é só que ele é poderoso. É ele é a resposta, ele é o caminho. E não é assim que ele é acima de... ele é maior que os outros, ele é o único. Não existem outros caminhos que vão nos levar a Deus, que vão nos levar para o céu. Só existe um caminho, e é Jesus. Ele não compete com os outros, ele é o único que existe. Então, nós nos esquecemos disso, nos esquecemos do quão grandioso é pensar nisso.
E por muitas vezes a gente escuta que o importante é você ter fé em alguma coisa. O importante é você acreditar em algo, não tem problema, você só tem que ser espiritual. Mas não, é Jesus. Ele é a resposta que nós precisamos, ele é a resposta para os nossos problemas, para as nossas questões. E ele é a única resposta, não é somente assim a resposta, mas não existe outra. Quando nós pensamos nisso, quando nós intencionalmente paramos em meio à loucura do nosso dia para realmente ter um relacionamento com Deus, lembrando disso, orando, realmente colocando diante dele nossas aflições, nossos problemas, nós temos uma resposta. Nossas orações são respondidas, ele escuta realmente aquilo que nós colocamos diante dele. E por muitas vezes nós esquecemos disso, como a Carol falou, né? A gente quer buscar nossas respostas com nossas amigas, assistindo um filme, a gente quer que apareça uma carta mágica e diga pra gente o que temos que fazer, não sei. Nós buscamos em todos os lugares possíveis, ou às vezes a gente busca coisas que vão nos distrair dos nossos problemas. Mas a resposta, ela tá muito mais acessível do que a gente imagina. É o joelho no chão e a oração. E é ali onde nós vamos encontrar tudo que nós precisamos para caminhar nessa vida. Interessante que a gente sempre deixa o joelho no chão por último. Não sei se vocês também, mas a gente sempre deixa por último. A gente já ligou pro marido, já pediu pra orar, a gente já ligou pros amigos, já pediu pra orar, já pediu pra igreja toda orar, a gente esqueceu. Mas e eu? Eu orei? Será que eu pedi? Será que eu ajoelhei? Será que eu perguntei pra quem pode realmente me responder? Exatamente. Você foi falando, eu lembrei que tinha uma música que a gente cantava quando eu era adolescente, faz algumas semanas, que é do Hillsong, né? Ela, em inglês ela vai chamar One Way, mas em português ela chama O Único Caminho. E é muito legal, porque no refrão ele vai falar: Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Não é, né? Só tem esse, não tem outro. Então você falou, eu lembrei disso, e é isso mesmo. Ele não tem outro caminho, não tem. Bom, então agora vamos lá para Filipenses 2, do 5 ao 7. Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 7, tá? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Gente, Jesus é um servo, né? Então, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo todo o poder, toda a autoridade, ele não usou a sua posição para humilhar algum homem, para rebaixar, pelo contrário, né? Ele abriu mão da sua glória para nos servir. E aí fica a reflexão, né? Se Jesus, o Rei do Universo, nos serviu a humanidade, quem somos nós, né? O que cabe a cada um de nós fazer? E aí entra em todos os aspectos mesmo da nossa vida, seja dentro de casa, né? Tem muitos pais que criam os filhos, chega uma idade, agora eles vão me servir. Agora eu já ensinei tudo que tinha pra ensinar. Só que não, tá? Só pra avisar. E não, né? A nossa vida toda dentro de casa, se a gente soubesse isso, né? Nessa profundidade de que ali nós estamos fazendo tudo para Deus e servindo uns aos outros em amor. E não é fácil, né? A gente sabe que ali no dia a dia, na correria, com tanto de coisa para fazer, mas se a gente olhar para Jesus, quanta coisa também ele tinha para fazer, né? E ele era humilde e tratava cada situação como única, né? Para que pudesse fazer então a diferença na vida de cada pessoa que ele encontrou aqui na Terra. Então que realmente fique ali pra gente, para que no nosso trabalho a gente possa ser diferente, para que a gente possa servir de maneira diferente, né? Ainda que outras pessoas tenham razões ou que outras pessoas, né, se julguem aí, seja maior ali hierarquicamente ou mais autoritário, que nós possamos seguir este exemplo de Cristo na igreja,
né? Servindo aos nossos irmãos. Infelizmente, muitas vezes a gente encontra na igreja sempre as mesmas pessoas servindo. A gente tá falando sobre isso, né, Bru? Inclusive, né, a gente tá falando, a gente sempre encontra as mesmas pessoas, gente. Tem tanta gente nessa igreja pra trabalhar. Foi aquele dia a gente tava conversando sobre isso. Isso acontece, né, em muitas igrejas. Então, assim, que hoje a gente possa realmente refletir um pouquinho sobre a nossa vida e entender onde eu realmente, né, qual é a minha prioridade. Porque muitas vezes é questão de prioridade e não só de tempo. Sim. E eu fico pensando, né, quando a gente pensa em servir, em ser servo. Porque hoje nós somos acostumadas a pensar em facilitar. Como a gente pode fazer para eu não ter que fazer aquilo que eu preciso, sabe? Para terceirizar esse serviço. Ah, mas eu já trabalhei tanto na minha vida, eu vou ter que passar o pano? Não. Ah, não, mas eu já, sei lá, eu ganho tanto, eu vou ter que ir lá e empilhar essas cadeiras? A gente sempre quer terceirizar, a gente sempre acha que nós não merecemos, sabe? Mas quando a gente para pra pensar de fato no que nós merecemos, é a morte eterna, é o inferno, é isso que a gente merece. Tudo que a gente tem é graça. E se Jesus, o Rei dos Reis, veio e serviu e lavou os pés dos discípulos, quem somos nós para pensar na possibilidade de não fazer algo por quem tá próximo a nós, por nossos irmãos na igreja, ver alguma coisa ali, sei lá. Às vezes você tá do lado de algo que precisa ser feito, você vai chamar outra pessoa para fazer, sendo que você tá ali do lado. Você pode fazer, né? Então a gente falta um pouco, eu sinto que nós estamos perdendo essa humildade, sabe? De fazer o que deve ser feito. Mesmo, não é humilhante, sabe? Você ir pegar um pano, lavar uma louça, não é humilhante. Isso é servir ao próximo, servir às outras pessoas. E faz parte do ser igreja, né? Seguir o exemplo do mestre. E o que eu acho muito legal dessa questão de servir é que a gente sempre quer servir nos mesmos lugares. Todo mundo quer sempre fazer a mesma coisa. Só que Deus não deu o mesmo dom para todo mundo. Deus deu um dom para cada pessoa. E eu vejo, gente, não tem coisa melhor na face da terra do que você chegar numa sala de EBD e o cara ter o dom do ensino. Não tem coisa melhor. Porque ele abre a Bíblia, ele domina aquilo com uma maestria que não vem dele. Não é porque ele é muito inteligente, ele estudou muito. Não, Deus deu aquilo para ele, por isso que ele vai, conecta os textos. Tem coisa melhor, porque você senta ali, você se deleita. Mas também não tem coisa pior do que você chegar na EBD diante de um professor que quer ser professor, que quer ter o dom do ensino e não tem. É sofrido. Porque você olha e fala, o que esse cara tá falando? Ele começou aqui, pra onde que ele tá indo e onde ele vai terminar? Então, a gente precisava se colocar diante de Deus e entender, Deus, quais são os dons que o Senhor me deu? E como é que eu posso servir a sua igreja com os dons que o Senhor me deu? Não com aquilo que eu quero fazer. Porque quando a gente faz aquilo que o Senhor chamou a gente pra fazer, a gente é bênção. E não é que quando eu não tenho o dom e o talento eu não vou abençoar, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Mas poderia ser muito melhor. Poderia ser muito melhor. Então a gente precisa fazer essa reflexão também. Onde o Senhor quer me usar com os dons que Ele me deu e não aquilo que eu quero fazer. Porque às vezes a gente vai fazer coisas que a gente não gostaria, mas porque tem muito a ver com os dons e as necessidades da igreja também. Porque às vezes eu quero fazer uma coisa que não tem nada a ver com a necessidade da minha igreja. Na outra igreja faz todo sentido, mas na minha não é uma necessidade. Então são coisas pra gente pensar, né? Amém. Eu ia até brincar, não me chamem mais pra cantar, hein? Não tem essa opção. Não é meu dom. Não tem essa opção nesse podcast. Se Jesus chamou, tamo aí, né? Isso aí. Por amor. Por amor, Pela na graça. dor, Eu falo, Senhor, não me dá força não, Senhor. Porque Senhor, não dá. Toda vez eu lembro da Bruna. É muito engraçado isso, Bru. Engraçado que agora nós vamos falar sobre justamente isso. Jesus Cristo. Jesus é Cristo, o Senhor. Nós vamos ler Lucas 2:10. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o Senhor que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Muito se fala, né, que o Senhor, ele é o nosso... Que Jesus, né, ele só é o nosso Salvador. Mas nós temos que pensar também que Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor em primeiro lugar, né? Nós temos que nos submeter ao senhorio do Senhor. Olha só, que engraçado. Mas todos os dias nós estamos tão preocupados com tantas coisas, né, que acontecem em nossas vidas. Nossas agendas, nós temos que fazer isso, fazer aquilo. E nós temos tanta dificuldade de se submeter, né, ali à vontade do Senhor, ao senhorio dele.
né? Então, Jesus veio para reinar em nossas vidas e em nossos corações também. A gente pensa que é só em nossas vidas, só para nos salvar. Mas em nossas vidas, em todos, né? Então, nós precisamos nos abrir diariamente. Diariamente, não só no Natal. Diariamente para esse Senhor, né? Entrar em nós e Ele poder falar conosco, né? Para que nós possamos ser atentos à voz do Senhor e ao seu chamado. Que é isso que é mais importante, nós entendemos o nosso chamado. Entender para que nós fomos chamadas. E é muito interessante quando você começa a descobrir para que nós somos chamados, né? Com o tempo, o Senhor vai trabalhando isso em nós. E é justamente isso que nós temos que fazer todos os dias. Senhor, para que eu fui chamada? Eu fui chamada para isso? Amém, Senhor. Eu me submeto a Ti. Eu me submeto à Tua vontade. Porque a gente quer fazer as nossas vontades, né? A gente quer impor na nossa agenda, a gente quer impor isso. Senhor, eu impus para chegar aqui tal horário. Mas tantos transtornos, tantas coisas aconteceram, não era a vontade do Senhor. Nós temos que submeter ali a vontade dele. Que nós possamos colocar isso em primeiro lugar. Que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor da nossa casa. É o Senhor de todos os lugares que nós pisarmos. E não dá pra eu fazer um contrato, entregar e falar, Jesus, agora assina. Que às vezes a gente faz isso, né? Sim, a gente eu faz faço todo o meu plano, falo, agora pode assinar. Não é sobre isso. Mauro Meister, eu tô falando que eu gostei demais desse episódio, assim. E ele falou sobre isso também, que hoje em dia a carência de autoridade, da gente entender o que é autoridade é muito grande. E por isso a gente se relaciona com o Jesus que a gente inventa e não com o Jesus da palavra, porque a gente não sabe quem é Jesus. E a gente menospreza que Ele é Senhor e que Ele tem uma vontade. E tem uma vontade expressa para todos nós. A gente tem que andar em santidade, a gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que ser testemunha, a gente tem que pastorear outras pessoas. E isso é dado a todos os cristãos. Não é a alguns. Todos nós temos que fazer isso. O pastor da igreja vai ter a sua função, mas eu tenho que pastorear os meus filhos. Eu tenho que pastorear minhas amigas, as pessoas que estão ali do meu trabalho, eu preciso evangelizar. E eu que tenho que fazer isso. Não é dado a outro. O Senhor deu isso para todos os crentes, é o sacerdócio universal, né? E a gente não pode perder isso de perspectiva. Ele é o Senhor. E eu gosto muito desse texto de Lucas que a gente leu. E eu recomendo vocês a lerem inteiro. Para mim, um dos melhores, uns relatos mais bonitos da história do Natal, para mim, tá no livro de Lucas. Eu sou muito fã. Porque depois disso, né, que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, ele continua dizendo, isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E eu acho muito legal que quando o anjo vem anunciar, ele fala, olha, a resposta veio. E como que os pastores respondem? Qual é a resposta do nosso coração? Como que os anjos, né, vêm anunciar? Eles dão glória a Deus. E muitas vezes o Senhor está fazendo coisas na minha vida, na sua vida, na vida de todas nós, e a gente está fazendo o quê? Ai, que saco. De novo. Vou ter que ir lá de novo, porque ninguém faz isso aqui. Toda vez sou eu que tenho que fazer isso na igreja, porque se eu não faço, ninguém faz. Na minha casa, ninguém vê. É porque no meu trabalho sou tudo eu, é tudo eu. E todo dia a gente tem uma vida renovada, a gente tem os nossos dons, talentos, a gente tem saúde. E ao invés de a gente olhar aquilo como uma oportunidade e dizer, glórias a Deus nas maiores alturas. Porque eu tenho vida, porque eu tenho Cristo e eu tenho o principal na minha vida. A gente reclama e reclama mais um pouco e reclama de novo. Então eu acho muito importante, né, tudo isso que a gente está conversando, porque a gente está vendo quem Jesus é e todos esses atributos e muitos outros deveriam fazer a gente louvar o nome dele. Porque quando o narrador, né, Lucas vai dizendo aqui, olha, a notícia foi anunciada, um coral de anjos veio dizer glórias a Deus. O plano foi cumprido, graças a Deus. O que precisava ser feito, foi feito. Estava terminado? Não, ele ainda tinha que crescer, se desenvolver, morrer na cruz do Calvário e ressuscitar. Mas o plano tinha começado. E a gente já leu a história inteira. Ele já nasceu, morreu, ressuscitou. Ele habita nos nossos corações e o que a gente faz? Reclama. Engraçado aqui, né, que voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido. Porque a gente vê, a gente volta, mas a gente não glorifica. Nós temos que voltar e glorificar a Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui, para eu possa ver e para que eu possa, né, voltar e glorificar a Deus, né.
louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Eles já sabiam. Eles sabiam como ia. A gente sabe algumas coisas. O Senhor, ele, né? Assim, nós temos algumas coisas que nós sabemos. Senhor, vai acontecer desse jeito. Por que a gente não volta e anuncia? Por que a gente não fala? Por que a gente não fala sobre o que ele tem feito em nossas vidas, né? É mais fácil a gente falar, tá reclamando, ai, tá chovendo, ai, tá calor. Glória a Deus pela chuva, glória a Deus pelo sol. Obrigada, Senhor, por tudo. Não é só dizer obrigada, é ser realmente grato, né? Vamos voltar ao nosso podcast especial. De gratidão. Não esqueçam, voltem lá, que olha, tá imperdível. Se você não assistiu, assista. Então, cabe a cada um de nós, né? Sim. Desenvolver essa vida de adoração, essa vida de devoção, de louvor ao Senhor todos os dias. E a gente precisa fazer isso nos mínimos detalhes. Eu acho que tem ficado pra mim, de muitas leituras, de muito que eu aprendi hoje, é que eu tenho que dar graças a Deus quando eu tenho um planilhão de Excel pra fazer. Não lembra, não. E eu tenho que pensar em fórmulas e coisas pra ajeitar, pra deixar aquilo, pra produzir relatórios, de repente, pro chefe. Ou que eu tenho que mexer em softwares que eu não entendo muito bem. Ou quando eu tenho uma pilha imensa de louça pra lavar, ou pra dobrar. Quando eu tô preso no trânsito. Tantas coisas, assim, né, do dia a dia. Quando eu tenho que malhar de novo, tenho que ir lá fazer atividade física. Ou quando eu tô assistindo televisão, o que eu tô assistindo, o que eu não tô assistindo. Para a gente desenvolver esse coração grato. Para que o nome do Senhor seja exaltado. E para que a gente exalte Jesus por quem Ele diz que Ele é. E não por quem eu acho que Ele é. Eu acho que isso para mim foi uma das maiores lições desse ano no podcast. Quem Jesus é. Quem a Bíblia diz que Ele é. E muitas vezes, muitas das pessoas que sentaram aí disseram, olha, Jesus para mim, Ele é maravilhoso, Ele é libertador. Tá tudo dentro do que a Bíblia coloca que Ele é, não tá fora. Mas eu preciso entender o que é esse Jesus libertador. Não porque eu escutei alguém dizendo que é Jesus libertar, mas porque eu provei essa libertação. E eu sei nas Escrituras o que significa libertar. Porque às vezes, a gente escuta muito, né? Jesus é lindo. Onde está escrito na Bíblia que Jesus é lindo? Pelo contrário, a Bíblia fala que o quê? Que Ele não tinha beleza, que Ele não tinha formosura. Mas a gente sai por aí falando, Jesus era lindo, lindo. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Então, às vezes, a gente está adorando um Jesus que a gente fabricou. E a gente precisa voltar, né? Retornar às Escrituras, ler esses textos, observar. São detalhes. Então, olha, depois que ele foi anunciado, o que aconteceu? Qual foi a postura deles? Será que essa não tem que ser minha postura? E às vezes vai ter uma postura que não é legal. E eu vou olhar e falar assim, não, esse tipo de postura eu não tenho que ter. E está justamente descrito na Bíblia para eu não imitar essa postura. Tipo Jonas, que só reclama, vai lá, Deus que faz, ruim, faz isso, ruim. Não é para eu imitar, é para eu aprender a ter um coração diferente. E às vezes é para eu observar e eu amar, eu me apaixonar por esse Jesus que a Bíblia apresenta. Então esse é o nosso desafio com o nosso episódio de hoje, né? Quem é Jesus? A gente perguntou isso para tantas pessoas o ano inteiro, agora eu vou perguntar para você que está assistindo a gente. Quem é Jesus para você? Ele é o Jesus que a gente leu aqui na Bíblia. Tem muitos outros textos que poderiam ser lidos a respeito de quem Ele é. Principalmente no Antigo Testamento. Muitos textos que vão apresentando os nomes de Jesus para preparação. E eu acho muito lindo quando a gente vai pensando, né? Eu gosto muito de Jesus chamado Leão da tribo de Judá. E vocês já pararam para pensar? Não fazia sentido Jesus ser da linhagem de José e não de Judá? Vocês já pararam para pensar nisso? Você sabe quem é Judá? Você sabe o que Judá fez? Não sabe? Não vou contar. Você pesquisa aí também. Fica com essa pulguinha, eu fui pesquisar. E eu acho muito legal. E pra mim não faz sentido nenhum Jesus ser da tribo de Judá, Leão da tribo de Judá e não de José. Poxa, porque dos 12 filhos de Jacó, quem era o melhor? Quem era o tipo de Cristo? Não era Judá. É Jesus. Ou José. E por que Jesus é da tribo de Judá e não da descendência de José? Vai lá pesquisar, vai lá procurar na Bíblia, vai entender por que é do ramo de Jessé. Quem era Jessé? Eu sei, não sei se elas sabem. Se você não sabe, vai procurar entender quem era Jessé, quem era filho de Jessé, por que ele vem dessa linhagem. Tem umas, pega aqui pra mim, Bruna, o advento. Tem um que eu fiz especial para as crianças, né? Que elas têm que preencher toda a genealogia de Jesus. E é bem legal porque você tem que abrir a Bíblia, você tem que abrir os textos, e aí você vai montando a genealogia. Então tem vários nomes que estão todos em branco, os pais vão pegando, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, os pais vão pegando aqui e vão preenchendo as lacunas para as crianças e para as famílias saberem. E esse é um exercício muito legal, porque a gente precisaria fazer isso da nossa família também.
Façam esse exercício. Quem são vocês? Quem é a família de vocês? Quantas gerações o Senhor preservou para que você estivesse sentado aqui, nós, fazendo o que a gente faz hoje? Quem da tua família o Senhor alcançou? Faz essa experiência no Natal. Pergunta lá. Mãe, quem foi a primeira pessoa da nossa família que conheceu Cristo? Vocês já pararam para perguntar isso? Tem que saber quem que foi a primeira pessoa. A gente é a primeira geração, a segunda geração, a 10ª geração, a 20ª geração, é a primeira geração. Faz parte da nossa história, faz parte de quem a gente é e da história que ele está escrevendo, não só para nós, mas nas nossas vidas, nas nossas famílias. Então é muito legal fazer esse exercício e ver quantas pessoas. Conta lá, se você depois quiser, a gente pode deixar o link do Advento para vocês verem, para fazerem só isso. Conta quantas gerações o Senhor teve que preservar para que o descendente da mulher nascesse e viesse redimir todo o povo. Gente, é uma história gigantesca de preservação. E a gente precisa se admirar com isso, porque Jesus veio e a gente lê o texto assim, ela recebeu a visita do anjo, aí ele nasceu e... Não, Adão e Eva, primeiro filho deles, Abel, que seria o descendente da mulher, morreu. Por quê? Descendente da serpente acabou com ele. Já contei um do Mauro Meister. Vem Sete, então Jesus é da linhagem de quem? De Sete, não é de Abel. E aí vai indo. Então é muito legal você ver o Senhor preservando gerações e gerações. E aí quando ele fala que a bênção será sobre 1000 gerações. Faz todo sentido. Porque quando Jesus entra na linhagem daquela família, é uma bênção perpétua. Porque a gente vê isso expresso na genealogia de Jesus. Então o nosso convite para esse Natal é para você pensar quem é Jesus para você. Procura, pesquisa. Ano que vem, faça uma meta. Cada mês eu vou conhecer um atributo do Senhor e vou conhecer isso profundamente nas Escrituras. Eu não vou me contentar em ouvir o que as pessoas disseram. Eu quero saber quem Ele é para mim, mas não só pelo que eu ouvi falar, mas pelo que eu tenho aprendido, que Ele diz que Ele é, né? Então, passa muito rápido o nosso tempo. Hoje foi Que rápido, hein? triste, nossa. Nem acabou, já estourou o tempo. Mas eu quero agradecer as meninas por estarem aqui com a gente nesse especial de Natal. E agradecer a você, que assiste a gente todas as semanas. Foi muito bom estar com vocês aqui em 2023. Vocês estão achando que acabou? Não acabou. Vocês vão ter que continuar aguentando a gente aqui todas as semanas. E a gente espera vocês aqui, né? Na semana que vem para mais um episódio. Com certeza, e que neste Natal o seu desejo seja de viver ainda mais intensamente para Jesus, né, meninas? Amém. Amém. Feliz Natal! Feliz Natal. Deus Deus abençoe. Tchau. Um beijo.